Dorival não é treinador para a seleção brasileira e vem demonstrando isso jogo após jogo da seleção brasileira. Não só apenas o Dorival, mas nenhum nome brasileiro hoje que treina algum clube é treinador da seleção brasileira ou não tem a capacidade para treinar a nossa seleção brasileira. Hoje, a seleção brasileira ela precisa urgentemente de um treinador estrangeiro. Urgentemente, o Brasil precisa de um treinador com a filosofia, com a cultura e com ver de futebol estrangeiro. Hoje, o Brasil tem um dos principais ataques do mundo: Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Na Europa, nos seus clubes, eles são protagonistas, eles fazem gols, assistências e mostram que têm capacidade de ser até melhor do mundo. Assim como o Vinícius Júnior foi, agora o Rafinha faz uma temporada que muitos cogitam, muitos falam que é merecedora de melhor do mundo. Claro que vai depender de vários títulos por diante no seu clube e na seleção. Mas, quando você tem três dos principais atacantes do mundo na sua seleção, isso porque a gente diz, isso porque dissemos ou dizemos que a seleção brasileira não é qualificada. E mesmo assim a gente tem temos três atacantes melhores do mundo, um dos melhores do mundo atualmente. E o treinador não faz esses três atacantes jogar, a culpa é de quem, pelo amor de Deus? Se você tem três atacantes com potencial, que na prática mostra que tem capacidade técnica de decisão, e o treinador não faz jogar, a culpa é de quem? Para mim, a culpa é do treinador. E dentro disso, por que eu acho que a culpa é do treinador? E porque o Dorival não está capacitado e não deve comandar a seleção na Copa do Mundo ou nos próximos jogos do Brasil. Claro que não vai acontecer. Claro que não sabemos se Dorival continua ou não. Hoje, inclusive, tem um jogo Brasil e Colômbia, depois tem a Argentina, e isso pode definir o futuro do Dorival Júnior. O futebol hoje, ele não é mais um futebol individualista, onde tecnicamente, taticamente, deixava muito a desejar. E quem sobressaía em relação a esse tipo de futebol praticado era exatamente o individualismo. Jogadores de habilidade, de força, que fazia gol, que fazia a diferença. Foi assim há muitos anos. Só que agora o futebol ele mudou. Hoje o futebol praticado é totalmente diferente dos anos 80, 90, 2000. Hoje o futebol é mais coletivo e tático. E aonde está o melhor futebol do mundo, ou o melhor futebol aplicado, coletivo e tático? Na Europa. Ah, Itamar, por que a Espanha não tem um grande treinador e o Brasil precisa? Porque eles tá lá dentro, vivendo a cultura, na prática, esse futebol coletivo e tático. E no Brasil não se vive isso. Você vê um ou outro tentando aplicar, mas não consegue, assim como o Fernando Diniz tenta, assim como o Rogério Ceni tenta, assim como o Felipe Luiz tenta, e não consegue, ou pelo menos não da mesma forma que eles lá aplicam. Questão de tempo de treinamento, condição de gramado, calendário, condicionamento físico do jogador, de investimento nos jogadores melhores, com qualidade, para aplicar esse futebol. Tudo isso a nossa seleção brasileira tem. E por que o Dorival não consegue desenvolver esse futebol na nossa seleção? É falta de tempo, de treinamento? É que ele chegou agora? Não. É porque ele não tem essa cultura. Ele aplica o que ele sabe.
Ele aplica o que ele aprendeu e deu certo para ele quando ele comandou os times aqui no Brasil. É uma ótima pessoa, pelo que falam. É um bom treinador, não excelente, bom treinador aqui para o Brasil, aqui para os clubes brasileiros, que a gente sabe como que é. Agora, para a seleção, tudo bem, isso não quer dizer que se ele continuar, se ele chegar na Copa, isso não quer dizer que ele não vá ser campeão. Cara, são 7 jogos. Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Volta e meia a gente está vendo Bélgica na semifinal, Marrocos na semifinal, Croácia na final. Então, assim, tudo pode acontecer. Depois dos jogos de fase de grupo, quem passar é mata-mata, segura o jogo lá, 0-0 e vai embora. Entendeu? Então, assim, para poder finalizar o vídeo, é isso, velho. Dorival não tem condição, nem o nome brasileiro hoje, atualmente, pode ser que Rogério Ceni, Felipe Luiz, Fernando Diniz, consiga, né, evoluir, entender o futebol, aplicar, dar certo e se tornar grandes treinadores. A gente torce para isso. Treinar um time europeu e nessa evolução também o futebol brasileiro, infraestrutura, gestão, evolua também, porque tudo isso vai interferir. Enfim, mas Dorival, não. Quem poderia ser o treinador? Jorge Jesus? Abel? Pode ser algum outro estrangeiro que tem a filosofia, que tem um trabalho interessante lá fora? Sabe? Tem treinadores que se receber o convite da seleção brasileira, além do Jorge Jesus, tenho certeza que vem. Ou a chance de vir é grande. Canal Todas as Ligas, o meu canal, o seu canal, o nosso canal. Se inscreva no canal, ajude o canal a bater 1000 inscritos. Hoje tem Brasil e Colômbia às 9h45. Vamos torcer para o Brasil como sempre. Canal Todas as Ligas, abraço, até o próximo.